Um influenciador de uma forma exacerbada, um homem que influencia uma multidão e a qual se torna a maior figura da dispensação do Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar aqui sobre a vida de Moisés. Se você não é inscrito, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal. Olha, deixe o seu like e não deixe de assistir esse vídeo até o final. Vamos lá? Meus amigos, que a paz de Cristo te alcance nesse momento. Nós vamos falar aqui sobre Moisés. Quem foi Moisés? O nome Moisés tem o seu significado das águas o tirei. E através do seu significado, do seu nome, né, Moisés, Moshe, quem vai atribuir a esse nome há uma divergência de linhas de pensamento. Alguns vão dizer que foi a filha de Faraó que deu o nome Moisés. Outros vão dizer que foi de fato a sua mãe que deu este nome. E nós vamos entender um pouco à frente. A história de Moisés ela vai começar a ser narrada em Êxodo capítulo 2. Quando começa a falar que Moisés ele é descendente da tribo de Levi. Alguns vão dizer que Moisés era filho de Joquebede e Anrão, ou Anrão, mas não há relatos bíblicos plausíveis para afirmar que Joquebede ou Anrão eram seus pais de fato. Mas sabemos na história, nessa linda história, que Moisés ele foi alguém escolhido por Deus. Isso é de fato. Quando a sua mãe ali há uma perseguição, né, de morte e tudo, a sua mãe pega um cesto, uma arca de junco, ou um cesto de junco, juntamente com sua irmã, um cesto de junco fosse como fosse esse aqui que aparece, elas colocam ele dentro desse cerco, colocam dentro do rio, e muitos dizem que a sua irmã fica perseguindo ali aquela arca de junco, olhando para onde que ela iria. E de fato ela vê a filha de Faraó pegando aquela arca de junco. Muitos dizem, presta atenção, que foi Miriam, a sua irmã, que seguiu esse cesto, né, descendo pelo rio. E sabiamente ela foi até a filha de Faraó, vendo que a filha de Faraó tinha pegado aquela criança, o cesto, né, e ofereceu o serviço. E olha que magnífico, colocou a sua mãe dentro do palácio para cuidar de Moisés. Aí é onde que nós falamos que há uma divergência de pensamentos, entende? Porque muitos dizem que foi a filha de Faraó e outros dizem que foi Joquebede, ou a sua mãe, que colocou o nome de Moisés. Sabemos, nós temos poucos relatos sobre a juventude, a adolescência de Moisés, mas sabemos de fato, de acordo com Atos capítulo 2, verso 22, que ele nasceu na ciência egípcia, isso mesmo. Então Moisés já era um cara inteligente, ele sabia muitas coisas. Aí começa as intrigas, vai começar aquela história que todos nós sabemos. Moisés vê um hebreu e um egípcio brigando. O que ele faz? Ele mata o egípcio, né? Esconde, oculta o corpo do egípcio. Por quê? Porque Moisés sabia que ele era hebreu, porque tinha alguém da sua família ou a sua mãe cuidando de si. Obviamente que ela falou sobre a história do povo hebreu, falou, olha, você é hebreu, você não é egípcio. Então, com certeza teve aquele trâmite. O porém que eu não aguento a burrice do povo. Um dia após Moisés matar o egípcio, dois hebreus se discutem entre si. O que um deles fazem? Vai lá e, como se diz, né? Abre aspas, cagueta Moisés para Faraó. Então o que acontece? Moisés, ele começa a temer e ele foge para Midian. Depois que ele foge, ele vai começar a ser pastor de ovelhas, isso mesmo. E então ele começa a ser um pastor de ovelhas, onde ele conhece Jetro e futuramente ele vai se casar com Zípora e ele vai ter
filhos, isso mesmo. E aonde vai acontecer um dos relatos que é a teofania, vai acontecer uma teofania. Ele no pasto ali, com suas ovelhas, né, pastoreando, e Deus se manifesta numa sarça. Isso é uma teofania. E quando Moisés, ele vê ali, acontece a teofania, Deus aparece para ele, ele se encoraja. Então ele volta para o Egito, né? E acontece as 10 pragas, ele pega o povo, né? As pessoas começam a seguir a Moisés, uma multidão mesmo de pessoas. Não foi 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, foi uma multidão. Começou a seguir Moisés, e quando Moisés ele foi levando aquele povo, ele vai encontrar o Mar Vermelho. Todos nós sabemos dessa história, essa linda história. Olha, eu quero trazer aqui para você que o Mar Vermelho não se formou duas paredes, igual nós observamos, aquelas paredes assim, da água ficar jogando assim e as pessoas passando. Não. Por quê? Porque existe um certo tempo lá no Mar Vermelho que os ventos batem na água e a água ela se afasta. Só que de fato foi um grande milagre, porque o pessoal passou a pés enxutos. E como, olha só para você ver a lógica, como que uma água, por exemplo, na canela ou lá na sola do pé, mata milhares, né, de egípcios, aquelas carroças, aquele povo que estava perseguindo o povo hebreu. Se formos olharmos, foi um grande milagre. Porém, às vezes você vem a discordar, não, fez uma parede e tal. Existe um cientista chamado Carl Drills. Ele é da Universidade de Colorado dos Estados Unidos. Ele afirma esse acontecimento lá no Mar Vermelho, isso mesmo, na atualidade, agora, nesses anos 2000. Então, esse fato do Mar Vermelho, ele é existente cientificamente e biblicamente falando. Sem sombra de dúvidas, alguém que estava no meio do povo, fugindo do Egito e que estava no Egito, era Josué. Isso sem sombra de dúvida, porque Josué vem a ser o sucessor de Moisés. Então, nós sabemos que Moisés voltou ao Egito, ele tira o povo, passa no Mar Vermelho, existe os 10 mandamentos ao qual acontece, Deus vai se manifestando através de teofania, Deus mostra para Moisés a terra prometida, porém Moisés não entra na terra prometida. De acordo com o dicionário de Wycliffe, ele não entra na terra prometida porque ele fere uma rocha em Gades, isso mesmo. Então é como se fosse uma punição de Deus a Moisés. Se você feriu ali, você não vai entrar na terra prometida. Mas olha só para você ver que interessante. Moisés, ele viveu 120 anos. E quando ele está para morrer, ele não morre de uma forma daqueles velhos, daqueles senhores de idade, com osteoporose, custando fazer, acamado, tinha que carregar Moisés. Não, de fato não. É muito pelo contrário. Moisés, com 120 anos, ele subiu um monte, ele escalou um monte para contemplar a terra prometida. Exatamente isto que vai mostrar que Moisés era um cara forte, um cara robusto. O que Moisés escreveu, ou ele deixou para nós, são Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, isso mesmo. Ele deixa os 5 primeiros livros da Bíblia e ele escreve uns salmos, às vezes você não sabia, que é os Salmos 90. Além disso tudo, um fato muito curioso e que eu pretendo trazer aqui, né, quem escreveu o livro de Deuteronômio, que sabemos que foi Moisés, mas trazer de que forma, é que Deuteronômio 34, Moisés não escreve ele. O livro de Deuteronômio é escrito por Moisés, e como Moisés escreve o capítulo 34, sendo que ele morreu. Então o capítulo 34, ele passa a alguém a escrever o capítulo. E muitos dizem, e olha,
é muito provavelmente concernente de toda certeza que foi Josué que escreveu o capítulo 34 de Deuteronômio. Então, se nós formos olharmos, Moisés foi sim, de fato, um grande homem que marcou aquela geração. Olha, é muito rápido aqui os vídeos, mas assim, dá para saber que Moisés, ele nasceu lá no Egito e nós entendemos que a filha de Faraó pegou ele fugiu com o povo, escreveu seus livros, teve filhos, casou e de fato morreu um homem muito forte, muito robusto. Se você não é inscrito aqui no canal, eu quero convidar você a se inscrever, deixar o seu like e olha, espero nós desmembrar mais alguma coisa aqui de Moisés aqui no canal Vivendo Experiência com Deus. Um forte abraço e até a próxima.